Qual é a ideia aqui deste exercício? Nós temos uma rampa, um plano inclinado, com ângulo θ. Em cima desse plano inclinado está apoiada uma massa M1 e ele fica estático, ele fica parado aqui, devido à ação da força de atrito, que atua contra a descida dele, e também devido à ação da massa M2, que é o contrapeso que está aqui pendurado. Então, num exercício desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a física do problema. E isso é feito desenhando quais são as forças que atuam no sistema. Então, vamos desenhar aí, primeiro, a massa M1. Né? Por que essa massa fica parada? Por que ela fica estática? Quem atua sobre ela? A Terra puxa ela para baixo. Peso. Como ela está numa rampa, esse peso ele acaba sendo dividido em dois, né? Em duas componentes, tá? Uma parte desse peso tende a arrastar esse objeto plano abaixo. É o que a gente sente quando está subindo uma rampa, né? Por que é mais difícil subir uma rampa do que caminhar no plano? Quando você caminha no plano, o que acontece? Seu peso, força normal, e você se desloca e não tem que se preocupar. E nesse deslocamento, você não faz um grande esforço devido ao seu peso. Quando você vai subir uma rampa, aí o que acontece? Você sobe até de joelho, né? Por quê? Uma parte do seu peso está te puxando rampa abaixo e uma parte dele está te pressionando contra o plano. E aí você tem que vencer essa força, essa componente da força-peso. Por isso que subir uma rampa, né, quando você vai subir uma ladeira, você faz um esforço consideravelmente maior do que quando está caminhando no plano. Tá? Então, aqui, do mesmo jeito, a gente tem um pedaço da força, né, uma parte da força que puxa o objeto plano abaixo e outra parte que pressiona ele contra a superfície do plano inclinado. A componente que tende a arrastar o objeto plano abaixo, ladeira abaixo, a gente chama de Px, e aquela que está pressionando ele contra a superfície do plano, a gente chama de Py. Tá? O ângulo entre esta componente Py e P é o mesmo ângulo que o θ entre o plano e a superfície. Vamos recordar de novo o porquê disso? Deixa eu colocar um verde mais cheguei aqui. Reparem só, nós temos aqui, pontilhado em verde, um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Tem 90 graus aqui e tem um ângulo aqui. E eu tenho também aqui do outro lado, deixa eu pontilhar esse agora em, sei lá, amarelo, um outro triângulo retângulo maior, que é esse aqui nesse amarelo sujo, tá? Que ele é retângulo porque forma 90 graus aqui em cima, tá? Repare uma coisa, esse ângulo aqui é comum aos dois. Se eu olho para o triângulo bege, eu vejo que esse ângulo daqui, ele é igual a 90 menos θ. Porque, ó, esse ângulo mais θ mais 90 tem que dar 180. São os três ângulos internos do amarelo. E no triângulo verde, o que nós temos? Esse mesmo ângulo, 90 graus,
E aqui o ângulo que sobra tem que ser o quê? Tem que ser θ, porque ó, se esse cara é 90 menos θ e esse é 90, né? Esse ângulo aqui tem que ser igual a θ, para a conta fechar, tá? Então, o ângulo entre PY e P é igual ao ângulo entre o plano inclinado e o solo. Por conta disso, PX e PY são divididos assim, ó. O PY fica grudado, né, adjacente ao ângulo θ. Então, ele é igual ao peso, nesse caso P1, cosseno do ângulo θ. Já o PX, que é do mesmo tamanho que, que o cateto, né, oposto ao ângulo θ, ele é igual ao P1 seno do ângulo θ. Tá. Então, o peso tem essas duas componentes. O que mais de força nós temos atuando sobre esse objeto M1? Como ele pressiona a superfície para baixo, a superfície empurra ele para cima, que é a chamada força normal, né, da superfície sobre o plano. Força normal porque ela é sempre perpendicular ao plano. Força normal deve anular o efeito de PY. Como ele está preso por um cabo a um outro peso, né, lá o contrapeso, aqui nós temos uma tensão, uma tração, né, uma força T1, desculpa, que é devido ao contrapeso. E como o objeto tende a fazer um movimento de descida plano abaixo, a força de atrito, como sempre do contra, se opõe a esse movimento. Então nós temos aqui uma, duas, três forças, na verdade, uma dividida em duas, então uma, duas, três, quatro, cinco forças atuando sobre a massa M1. Identificadas as forças, vamos lá para a massa M2. M2 tem só duas forças. A Terra puxa ele para baixo, P2, e ele não cai, fica estático, porque o cabo puxa ele para cima, T2. Olhando só para o cabo, tem duas forças que atuam sobre o cabo, T1 e T2. Se essas forças não se anularem, esse cabo está em movimento. Então, T1 tem que ter o mesmo módulo que T2, mesmo módulo, então não preciso distinguir uma e outra, posso chamar todas as duas de T. Legal. Já temos todas as forças. Agora vamos aplicar a primeira lei de Newton, que diz que a condição para que um sistema permaneça em equilíbrio estático é que a soma das forças que atuam sobre cada um dos corpos seja zero. Ou seja, não tem nenhuma força resultante atuando sobre o objeto. Se nós olharmos para o objeto 2, como só tem duas forças atuando nele, nós precisamos então assegurar que P2 seja igual à força T, em módulo, né? Já que eles têm a mesma direção em sentido oposto. Olhando para a massa M1, nós precisamos assegurar que a força normal seja igual ao PY, o cosseno do ângulo de inclinação. Essa força anula essa, já que só essas duas estão na vertical. E na horizontal, nós temos duas forças de um lado, tensão e força de atrito. E do outro lado, nós temos apenas a força Px, que é P1 seno de θ. Então, temos duas equações para M1 e uma equação para M2. Vamos substituir agora os dados que nós temos nestas equações e ver, né, como é que a gente faz para chegar no M2, porque a física do problema acabou aqui, em escrever essas equações identificando as forças. Agora a gente vai fazer um tratamento, né, de algebrismo matemático. Qual é o valor da massa M2 que mantém o sistema ali paradinho em equilíbrio, né?
Então, vamos lá. O que nós temos de dados lá do exercício? Nós temos M2 é o que nós estamos procurando. Peso é M2 vezes gravidade, 10. E isso é igual a tensão. Temos que a força normal é igual a P1. P1 é 260 kg vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo D. Deixa eu recordar aqui qual é o ângulo. Lá no enunciado. Uai. 45, tá. Obrigado. Não estava mais aparecendo para mim. Tá. Então, vezes o cosseno de 45 graus, obrigado. Embaixo nós temos que tensão mais força de atrito. Força de atrito? Quem é a força de atrito? Força de atrito, o modelo que a gente está usando, ele é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, o coeficiente de atrito estático foi dado? Foi 0,3 vezes a força normal, vezes esse monstrinho aqui de cima, tá? Então, vezes 260, vezes 10, vezes cosseno de 45 graus. Tá? Então, isso aqui é o Mi. E isso aqui é a força normal. Então, prosseguindo. Tensão mais força de atrito é igual a M1G, 260 vezes 10, vezes o seno de 45 graus. Legal. Olhando para a terceira equação, eu identifico que a única variável que eu não sei o valor é a tensão. Oi? Alô? Professor, aqui Oi. não é cosseno de 45? Não, aqui é o seno, ó. É essa daqui. Ah, essa daqui? Tá, ó. Tensão mais FAT igual a P1 seno de 45. Aqui é que é o cosseno, tá? Porque, ó, força normal foi colocada aqui embaixo. Tá? Ok. Então, quando a gente olha agora para essa equação, ficou muito confuso? Ficou rápida essa passagem? Eu repito ela, vamos lá. Vamos fazer em mais de um passo. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer de novo. Olha só. P2, eu vou repetir as três, tá? P2 é M2 vezes gravidade. Isso é igual a tensão. Força normal é igual a P1, M1 vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo. E a última equação, tensão mais FAT. FAT é Mi vezes força normal. E isso é igual a massa 1, gravidade, seno de θ. Então, eu nada mais fiz aqui para cá que substituir P por mg e força de atrito por Mi, força normal. Agora, eu vou identificar que eu posso levar um elemento dessa equação para outra. Olha só, aqui a gente tem um valor para força normal, em função de valores conhecidos. Então, eu posso trazer isso para cá. Então, eu vou juntar essas duas equações. Como que eu vou fazer isso? Tensão mais Mi, força normal. Quem é a força normal? Massa 1, gravidade, cosseno do ângulo θ. Isso tudo é igual a
M1G seno de θ. E a equação de cima eu não mexi, ela diz apenas que T igual a M2 vezes G. Agora sim, eu vou colocar os valores conhecidos nessas duas equações. Vai ficar assim. Tensão é igual a M2, que eu desconheço, vezes 10. Embaixo, tensão mais o μ é 0,3, o M1 é 260, a gravidade é 10, o ângulo é de 45 graus. Igual a 260 vezes 10 vezes o seno de 45 graus. Reparem que o problema está resolvido agora, porque ó, T e T, e o T está vinculado a M2, que é exatamente o que eu quero encontrar. Tá? Então, nós temos aqui que 10 vezes M2 mais 0,3 vezes 260 vezes 10, 0,3 vezes 260 vezes 10. Isso aqui dá 780 cosseno de 45 graus, igual a 2.600 vezes o seno de 45 graus. Daqui, 10 vezes M2 vai ser igual a 2.600 seno de 45 menos 780 cosseno de 45 graus. Ou ainda, o M2 é igual a 2.600 seno de 45 menos 780 cosseno de 45, tudo isso dividido por 10. Então, rodando a manivela. Isso vai dar aproximadamente, M2 é aproximadamente 128,7 quilogramas. Tá? Poderia ter feito isso de maneira mais curta, se eu tivesse feito alguns passos direto, mas eu quis fazer bem passo a passo para vocês acompanharem. Tá? No exercício número 2, ao invés de ter um contrapeso aqui e um cabo, tem uma mola fixa na parede. O que vai mudar? Vai mudar que vocês não vão ter a equação nessa primeira equação. A tensão ela vai ser realizada pelo fato da mola estar presa na parede. E o fato de ser uma mola, eu não perguntei nada sobre a mola, só qual é a tensão que ela teria que realizar ali para fazer a função dela. Então, e no terceiro, vocês têm um plano não inclinado, né? Vocês têm uma roldana ligando dois materiais, dois objetos, mas a superfície é plana, não é inclinada. Então, são exercícios mais fáceis do que esse, o que vocês têm aí para fazer. Então, eu acho que a gente pode voltar vocês para aqueles grupos, né? Para que vocês deem continuidade e discutam mais um pouco aí por uns, sei lá, uns 20 minutos, meia hora talvez, e depois eu faço os dois últimos exercícios com vocês para ver se vocês conseguiram chegar no resultado correto. Combinado? Ok, professor. Ok? Só a Rosana que fala nessa turma? Ok, professor. Bom, pensei. Tá bom, vou lá iniciar as salas. Se alguém estiver sozinho ou com pouca gente na sala por ausência dos colegas, avise, tá? Então vamos lá. O segundo exercício, a gente tem também um objeto estático apoiado numa superfície
inclinada. A inclinação agora ela é consideravelmente mais forte, ela é de 60 graus. O objeto mais leve tem 8 quilogramas. A gente só tem um objeto e ele está preso aí devido à ação de uma mola, né, presa no objeto e presa na parede. E o coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície é de 0,4. Então, esses são os dados aí do problema. Tá? Primeiro passo, física do exercício, é identificar as forças que atuam no sistema. Nesse caso, a gente tem uma massa só, fica um pouquinho mais curto, né? Terra puxa ela para baixo, força-peso. Do mesmo jeito que antes, esse peso, parte dele tende a arrastar o objeto plano abaixo, parte do peso pressiona o objeto contra a superfície do plano. O ângulo entre P e PY, como a gente já viu, é o ângulo do plano inclinado. E aí, o que mais que atua sobre o objeto? Se o objeto pressiona o plano é deformado e atua sobre ele com uma força chamada de força normal. O objeto tende a descer, e aí o atrito se opõe a essa descida, como sempre, é uma força contrária a um possível movimento, e o objeto está sendo puxado aqui, né, pela mola, com uma força que eu vou chamar aqui de força T. Então, nós temos aí as forças que atuam sobre o objeto, e a primeira lei de Newton nos diz que a soma dessas forças tem que ser zero para que o objeto se mantenha em equilíbrio estático, para que o objeto se mantenha parado. Então, componente a componente, o que nós podemos dizer dessas forças? Que PY tem que ser anulada pela força normal, já que é a única força que tem a mesma direção que ela e sentido oposto. Não tem mais nenhuma força atuando nesse eixo. No eixo ao longo do plano, tem 3 forças. A força Px, que precisa ser anulada pela composição de T mais força de atrito. Então, agora nós temos 2 equações, não 3, porque nós temos só um objeto, né, acoplado. O que mais que a gente sabe sobre essas forças? A gente sabe que Py é igual ao peso do objeto vezes o cosseno do ângulo θ, já que ela é a componente que está ao lado do ângulo, adjacente. Por outro lado, Px é o P seno do ângulo θ, já que ele é igual, né, ao tamanho do cateto oposto ao ângulo θ. E nós sabemos também que o modelinho que a gente usa para força de atrito é de que o atrito é igual a um coeficiente vezes força normal. Então, usando isso nas equações lá da lei de Newton, nós teremos que P vezes o cosseno do ângulo θ é igual à força normal. Que P vezes o seno do ângulo θ é igual a T mais a força de atrito, que é igual a μ vezes força normal. Então, com isso, nós temos que o único valor dessas 2 equações que é desconhecido agora é a força que a mola exerce sobre o objeto, a força T, né, já que peso é conhecido, cosseno do ângulo também, seno também, μ também, a força normal está escrito aqui, P cosseno θ. Então vamos substituir os valores conhecidos na equação de baixo. Então nós temos aqui peso 8 vezes 10, seno de 60 graus, igual a tensão mais coeficiente 0,4, força normal 8 vezes 10 vezes o cosseno de 60 graus. Tá? Então, isolando o T de um lado da igualdade, T vai ser igual a 80
seno de 60 graus menos 32, opa, não é igual aqui, né? É menos 32 vezes o cosseno de 60 graus, ou ainda, quanto que isso vai dar? 80 vezes... Professor, 32 ou 36? Hã? É 32 ou 36 aí que o senhor colocou? É 32, 8 vezes 4. Botei. Falei uma coisa e escrevi outra. Aqui, ó. 0,8 vezes 0,4 vezes 8 dá 3,2. 3,2 vezes 10, 32, tá? Então, 80 seno de 60 menos 32 vezes o cosseno do 60 graus. Tá? Tensão, então, vai ser igual a 50, aproximadamente 53,3 newtons. Foi essa a resposta que vocês chegaram? Quem acertou o exercício? É isso mesmo, professor. 53,28. Aproximadamente 53,3. Legal, ótimo. Vocês conseguiram fazer o número 3 já? Ou ainda não tentaram? Eu ainda não tentei não, professor. Não sei a turma aí. Alguém já fez o número 3 ou não? O número 3 não passou, professor. Passou só 2. Não, mas são 3 exercícios lá na lista. Tá? Eu vou levar vocês para as salas de novo, então, e dar mais 10 minutinhos. O terceiro é mais curto para fazer, e depois a gente volta para cá, tá bom? Então vamos lá, vou reiniciar as salas. Ei, todo mundo de volta. Conseguiram terminar? Olá, olá. Deu tempo de fazer o número 3? Eu, professor. Sim. Tempo deu. Se tá certo, não sabe agora. Quanto que vocês chegaram? 20. 20, tá certo. Isso mesmo. Deixa eu ver se já tá todo mundo aqui. Ainda tem pessoal chegando. Tem mais salas fechando ainda. Hoje o sisteminha tá meio lento. É segunda-feira, né? O time tá meio cansado. Tá com preguiça. Chegou todo mundo. Bom, que bom que vocês, pelo que eu ouvi, a maioria conseguiu acertar. A ideia desse terceiro exercício é, se eu coloco M2, se eu tiro essa massa M2 aqui, né, o objeto fica estático. Então, por isso a pergunta é qual é o maior valor de M2 que eu posso colocar ali e que o sistema ainda vai continuar estático, né? Então, do lado de M2, nós temos duas forças, né? O peso, terra, puxa M2 para baixo, P2. Por mais que os cirurgiões plásticos tentem iludir as pessoas, não tem jeito, a terra puxa tudo para baixo. E ele não cai porque tem uma força T2 aqui, apontando para cima, que anula T1. A massa M1, a que está apoiada, é empurrada, né, contra a bancada. A bancada, por sua vez, empurra ela para cima, força normal. E por conta da existência dessa força normal, nós temos também aqui a força de atrito que se opõe ao deslocamento, apesar do objeto estar sendo puxado para lá por T1. Tá? Então,
Está aí a identificação das forças. Nesse caso, não tem plano inclinado, fica tudo aí com 90 graus, né? Olhando só para o cabo, as tensões 1 e 2 precisam ter o mesmo módulo, senão o cabo vai estar sendo esticado ou comprimido, né? Vai estar no movimento, e a gente está considerando esse cabo inelástico. Dito isso, então, como é que fica? Olhando para a massa M2, a tensão aplicada sobre ela tem que ser igual a P2, tem que ser igual a M2 vezes G. A massa M1, a força normal tem que anular os efeitos da P1, ou seja, M1 vezes gravidade. E a tensão T tem que ser igual à força de atrito. Nesse caso, isso significa que a tensão T é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, o que eu desconheço daqui, né? Vamos substituir os valores numéricos. Ó. Tensão é igual a M2 vezes gravidade, que é 10. Força normal é igual a M1. M1, nesse caso, é igual a 50. Tá? Então, força normal é igual a 50 vezes a gravidade, 10. E aqui, por último, a tensão também tem que ser igual a μ 0,4 vezes a força normal. Força normal, a gente tem o resultado daqui, né? Então, a força normal é o 10 vezes 50, 500. Tá? Então, da terceira equação, nós temos que a tensão é igual a 0,4 vezes 50 vezes 10. Isso vai dar 10 vezes 20, né? Ou 200 newtons a tensão. Pega esse resultado, substitui ali em cima. Então, 200 newtons de tensão tem que ser igual a M2 vezes 10, logo, a massa M2 pode ser de, no máximo, 200 dividido por 10, de, no máximo, 20 quilogramas, tá? Então, era aí o exercício, eu acho que o mais curtinho dos três, porque ele não tem a divisão do peso em Px e Py, que acaba tornando o exercício bem mais simples, tá? Pessoal, dúvidas nesses exercícios ainda? Alguma coisa conceitual ou da parte matemática que ficou ainda um pouco confusa? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E o fone de ouvido? Estou usando ele hoje, olha, tá esquentando a orelha, tá bonzinho aqui, tá jóia. As prestações ainda estão caindo no cartão de crédito, viu? Tristeza. Pessoal, o próximo passo que a gente vai seguir, né, o que a gente trabalhou até agora, pensando só em forças que se anulam, né, no sistema como um todo, zerando aí a soma das forças. O que a gente vai fazer a partir da quinta-feira? A gente vai trabalhar com sistemas que não vão mais estar em equilíbrio, eles vão estar acelerados. Ou seja, a soma das forças não vai mais ser zero, mas sim igual ao produto da massa pela aceleração. Isso aumenta o grau de dificuldade? Não, não aumenta. Né? Mesmo grau de dificuldade, na minha opinião. Tá? Só que ao invés de buscar o valor da massa ou o valor da tensão que equilibra o sistema, a gente vai calcular qual a aceleração que o sistema tem ou que massa eu devo colocar como contrapeso para que uma determinada aceleração seja alcançada. Então, assim, onde tudo aqui, a gente faz tudo aqui, tensões e forças se equilibrando, agora a gente vai ter que a soma das forças é igual
ao produto da massa pela aceleração. Então a gente segue aí na mesma batida. Se vocês tiverem tempo e quiserem rever esses exercícios, os vídeos também, né, dessas aulas, a gente pode tirar dúvidas no início da quinta-feira e depois a gente prossegue com a segunda lei de Newton e as aplicações dela. Tá ok? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, podem ir para o intervalo um pouquinho mais cedo hoje. Eu não vou entrar em segunda lei agora, que eu vou misturar alhos com bugalhos, tá? Vou só disponibilizar para vocês o vídeo de hoje. Daqui a pouquinho vai estar disponível, parando a gravação, e aí